Será que tá gravando isso aí? Vamos lá. Fala, gente, comprometido, né? A gente tá lançando aí o primeiro vídeo para o YouTube. A gente vai começar a falar um pouco acerca de evangelismo, alguns assuntos que vamos tratar diretamente sobre o evangelho. Então, fique conectado aí com a gente no canal. Se inscreve se você ainda não se inscreveu. Eu tenho certeza que muita coisa boa vai agregar na tua vida. E aí, né? Tava com pensamento de fazer isso já, falei com alguns amigos meus e talvez a gente traga um conteúdo juntos, falando sobre aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente já viveu, através mesmo do evangelho, nos lugares na qual a gente já entrou. Tenho certeza que vai ser muito massa, em nome de Jesus. Vai ser algo bem dinâmico mesmo, né? A gente está em casa, estamos em família, você está aqui gastando seu tempo, né, em mais de 10 minutos de vídeo, é porque existe uma consideração, provavelmente, que você tenha por mim, né? Se você não tem, se você tá aqui, tamo junto também. Valeu? E aí, o que eu quero falar hoje é sobre como evangelizar, como Cristo evangelizava. A gente pode ver aí a maneira na qual o próprio Jesus ele abordava as pessoas e é isso que a gente vai falar um pouco. Rapaz, será que tá gravando mesmo? E aí, eu não sei se você já pensou nisso. Você já quis falar de Jesus para alguém e na hora simplesmente travou? Talvez você pense, rapaz, eu não sei pregar, não sei falar, sou tímido e é isso. Me deu um branco aqui agora. Mas aí se eu te disser que Jesus nos deixou um modelo simples de como abordar as pessoas, de como chegar até elas. Jesus provavelmente foi o cara mais maneiro daquela época. E hoje eu quero te mostrar como evangelizar como Jesus. Não apenas falando de Jesus, mas aprendendo mesmo a conversar como ele conversava com as pessoas. E aí vai ser louco essa parada, hein, mano? E o primeiro ponto que a gente pode abordar é o problema. Diga assim comigo, o problema. Muitas vezes quando pensamos em evangelismo, pensamos que precisamos, né, na realidade, chegar em alguém e fazer um grande discurso. Eu saúdo vocês, né, com a paz do Senhor Jesus, né? Eu me chamo fulano, eu sou de tal igreja. Você conhece Jesus? Você sabe que um dia você vai morrer? Você sabe para onde a sua alma vai? Eu queria te dizer que dependendo da conversa, a pessoa talvez ela feche o coração para você. E não é isso que nós queremos. Mas aí eu queria te dizer um negócio. Quando você começa a olhar para os evangelhos, você percebe como Jesus, ele falava. Meu Deus. Isso quer dizer que ele sabia quais perguntas fazer, sabia ouvir, sabia identificar o que estava acontecendo no coração daquela pessoa e é exatamente isso que a gente vai aprender juntos. E aí, um dos pontos, né, primordiais que eu posso dizer que era do Evangelho de Jesus, quando ele estava ali evangelizando as pessoas, que era prender a atenção das pessoas. O primeiro princípio, né, que a gente pode colocar aqui como um dos elementos desse vídeo é prenda a atenção da pessoa. Seja interessante, rapaz. Não seja mesquinho. Jesus fazia isso constantemente, né? A gente consegue ver em João, no capítulo 4, quando ele encontra a mulher samaritana, né? Jesus poderia simplesmente começar a explicar ali toda a teologia sobre a salvação, porque, velho, era o cara, mano. Era o cara que estava ali falando. Mas ele começou a conversa. Eu não sei se você percebe, mas no texto ele se achega e diz assim: dai-me de beber. Rapaz, parece algo bem simples, mas Jesus, naquele momento, ele estava criando uma ponte com aquela mulher. Ele encontrou, na realidade, algo que fazia parte da realidade daquela mulher e começou a partir dali. Você não precisa mistificar uma conversa, né? Sei lá, começar com algo muito formal, na qual a pessoa não vai entender nada, você vai ser uma pessoa desinteressante, na qual a pessoa não vai te ouvir. E aí, qual seria o exemplo prático no nosso dia a dia? Ó, eu queria que você, junto comigo agora, imaginasse que você está evangelizando alguém na faculdade. E você chega dizendo assim: Você precisa de Jesus, porque ele é o único caminho. você pode perguntar, você acredita que existe algum propósito para a nossa vida? Você abriu ali uma porta para uma conversa. Você não precisa elaborar um sermão do monte, fazer com que a pessoa ela sente e você conhece. Aquele livro é como... Entendeu? Queria te dizer um negócio. Evangelismo começa com conversa, não com discurso. Um dos outros pontos poderia ser o despertar interesse no assunto
na qual você está falando. Jesus não entregava todas as respostas de forma imediata. Ele gerava uma curiosidade. Muitas vezes ele fazia perguntas que levavam a pessoa a pensar. Eu não sei se você é assim no seu dia a dia, mas eu conheço muitas pessoas que são. E o exemplo prático que eu posso te dar acerca de Jesus é quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana, e a gente está falando ainda do texto de João, ele começa falando sobre água, mas ele diz assim: quem beber desta água vai tornar ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, eu não digo é nada. E tipo, eu acho que naquela hora aquela mulher ficou: rapaz, que água é essa que esse homem tem, que se eu beber eu não vou ter mais sede? Então perceba o que é que acontece. Jesus levou aquela mulher de uma conversa natural, né, de um bate-boca aqui que a gente tá juntos, para uma conversa espiritual, velho. Em coisas de segundos, milésimos. E essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. E eu quero dizer a você mais uma vez: não force a conversa espiritual, conduza a conversa espiritual. Não, você não vai chegar, não sei o que, falando já de forma toda espiritualizada, mas chega se relacionando com aquela pessoa primeiro e depois você começa a aplicar, né, aí as referências bíblicas, trazendo a revelação para os olhos daquela pessoa. Vocês estão gravando aí. Terceiro ponto, na qual a gente pode abordar: faça pergunta, seja interessante. Uma das ferramentas mais poderosas no evangelismo são as perguntas, meu irmão. Sem pergunta, bicho, sem tu demonstrar ali interesse naquela conversa, não vai rolar, não vai ter flow. Porque uma pergunta, né, faz com que a pessoa ela faça o quê? Pense. Caraca, uma pergunta faz com que a pessoa ela pense. Jesus ele perguntava, né? Eu não sei se você já percebeu isso, mas em vários textos bíblicos, né, ele vai dizer: quem vocês dizem que eu sou? Outros termos que Jesus usava era: o que queres que eu te faça? Porque vocês estão com medo. Jesus fazia as pessoas refletirem, né? Eu não sei se isso está fazendo um pouquinho de sentido para você acerca de tudo que já abordamos, mas seja uma pessoa interessante, né, que faça a outra pensar para que a conversa ela flua. Perceba que você não está interrogando a pessoa. Você não está lá: quem é você? Como é seu nome? Por que você quer aceitar Jesus? Não sei o quê. Você é Jesus? Senão você vai pro inferno. Não é isso, cara. Você está tentando, né, na realidade, entender o coração daquela pessoa. Próximo ponto é: apresente Jesus como a proposta. Isso aqui é muito interessante. O evangelismo não é simplesmente fazer uma pessoa pensar. Agora me entenda. É necessário que a pessoa ela pense, mas não é só isso que você deve fazer. Evangelismo é apresentar Jesus às pessoas. Você não vai só perguntar, jogar um tanto de pergunta, fazer ela pensar e não apresentar, né, ali a pessoa da qual você está falando. O Evangelho precisa apresentar Cristo como o nosso Salvador. Amém. Depois de ouvir a pessoa, depois de entender todas as suas dúvidas, seus medos e sua realidade, você mostra como o Evangelho responde aquilo. Ou seja, você agora vai elaborar a resposta para os problemas que aquela pessoa te contou através das perguntas que você fez. Perceba aí a nossa construção? Eu acho que está dando para você entender, né? Um exemplo: eu acho que a minha vida não tem propósito. Talvez uma pessoa pode falar isso para você, né? Para mim, já escutei muitas pessoas dizerem isso, né? E você pode responder ela assim: rapaz, eu entendo. E uma das coisas que me transformou foi descobrir que minha identidade não precisava estar naquilo que eu faço, mas naquilo que Deus ele diz quem eu sou. Ó, que negócio forte, cara. Foi por isso que Jesus se tornou tão importante para mim. E você pode responder a pessoa dessa forma. Perceba, você não precisa saber de todas as respostas, mas você precisa saber apresentar Jesus para aquela pessoa. Algo que eu gosto bastante e que fortalece quando eu estou tendo esse contato com as pessoas é o meu testemunho de vida, né? Conte o que Jesus ele fez por você. Uma das coisas mais poderosas na qual você pode usar no evangelismo é o seu testemunho de vida, porque você viveu algo na qual Jesus ele te resgatou e fez você viver uma coisa plena diante da presença dele. Ó, isso aí vai agregar demais no evangelismo com a pessoa, né? Você não precisa contar uma história de 20 minutos. Você não vai fazer um filme, né, verbal para aquela pessoa ficar lá, tipo, né? Você pode apresentar alguns pontos simples, né? Quem eu era, o que é que eu fazia, né? Como eu vivia, o que Jesus fez, né? E como é que eu sou agora em Cristo
Jesus, o que é que eu vivo hoje em Cristo Jesus. Essa parada é muito massa, mano, porque vai edificar bastante a pessoa. Ela vai olhar pra você e fazer, caraca, velho, esse bicho aí era cheio de pulga e Jesus livrou ele, né? Um exemplo, eu vivia completamente perdido, tentando encontrar sentido nas coisas da vida e tarará, né? Até que eu conheci Jesus, né? Então minha vida ela ficou louca, ficou massa. Eu acho que, pros meus amigos, eu sou o cara mais leso desse mundo, o cara mais besta, o cara que, meu Deus, meu Deus. Mas é desse jeitinho que Jesus me ama e ele me fez, velho. Então me aguenta. E aí você pode agregar aí, trocar de figurinhas sobre o seu testemunho de vida, que seu testemunho pode ser a ponte para alguém conhecer Jesus. E você pode dizer, ainda hoje tem alguns desafios, mas você hoje tem Jesus no barco com você. Então esses desafios se tornam leves. Outro ponto primordial na qual às vezes as pessoas que querem evangelizar na rua, seja lá onde for, é o medo da rejeição. Mano, tu tá indo pra um campo minado, velho. Então, provavelmente, tu aí que tá me assistindo. Possa ser que alguma hora você seja rejeitado e ninguém queira escutar aquilo que você tá falando. E, cara, tá tudo bem, mano. Fica de boa, velho. Quando você encontrar alguém que precisa ouvir sobre Jesus, você vai lembrar de alguns pontos. Beber água aqui. Roteiro. Você vai lembrar de alguns pontos. Prenda a atenção, desperte interesse, faça perguntas, ouça a pessoa, apresente Jesus e conte o que ele fez em você. E faça tudo isso, cara, em amor. Ame aquela pessoa, que acredito que é a maior dádiva, né, do relacionamento. É você amar a pessoa. Ela entender que você de fato está ali se importando com ela, com o coração aberto, querendo aprender, querendo ouvi-la, querendo também ensiná-la coisas boas acerca do evangelho. E sabe por que você tem que amar as pessoas? Porque evangelizar não é simplesmente falar para alguém sobre uma religião, é apresentar a pessoa de Jesus. Então, velho, pra gente encerrar, não sei se deu para entender alguma coisa desse vídeo, mas se ele te ajudou, né, em algo, compartilha com alguém, né, com um amigo teu aí, com alguém que ainda está travado nesse quesito evangelístico. A gente vai ter aí muitos vídeos acerca disso. Comecei hoje, mas tenho certeza que algo vai mudar aí na tua vida. Comenta aí embaixo, eu vou falar de Jesus. Tenta aplicar aí aquilo que você escutou aqui, porque talvez a próxima pessoa que vai conhecer Jesus vai ser a pessoa que Jesus ele colocou no teu caminho para você falar dele para ela. Então, aprenda, vá e anuncie Jesus. Marcos 16,15 vai dizer: ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, você foi comissionado a uma missão. Tamo junto.